No vídeo de hoje, o pastor Arilton Oliveira responde a perguntas incisivas e contundentes feitas por um pastor da Igreja Batista. Perguntas relacionadas a Ellen White. Ele aborda a questão se de fato Ellen White é uma profetisa verdadeira e questiona se algumas partes de seus escritos contêm informações adicionais. Assiste até o fim para esclarecer todas as suas dúvidas e obter informações importantes sobre a vida e obra de Ellen White. Vamos ao vídeo. Você, pastor, aqui, por favor. Obrigado, pastor. Uma dúvida e até, de repente, o pastor poderá nos esclarecer. Até quando o pastor, numa das semanas anteriores, aí, explicou para o grupo a diferença entre revelação, inspiração e iluminação. O pastor falou mais ou menos assim: revelação e inspiração é o que Deus dá para os profetas canônicos. Certo, para os profetas. O pastor falou, pode ver a gravação aí, profetas canônicos. Né? O pastor afirmou dessa maneira, e eu concordo com isso. Certo. Porque realmente eu não vejo, além da Bíblia, nenhum outro escrito como inspirado. Eu até vejo muitos autores cristãos que realmente trazem orientações que a gente consegue olhar para um texto bíblico e entendê-lo bem melhor. Talvez algumas coisas que a Ellen White escreveu possa nos ajudar nesse sentido. Eu mesmo já li alguns livros dela e realmente me ajudou a olhar para alguns textos bíblicos de maneira ampla, diferente. Mas algumas coisas que eu não concordo nos escritos de Ellen White, até já conversei com o pastor em particular sobre isso, e talvez seja bom até para poder esclarecer para o grupo todo e para outras pessoas que estão assistindo o programa também, é a questão da maneira como ela amplia os escritos bíblicos, que eu considero não apenas como ampliar, eu considero como acréscimo. Exemplo, ela narrando alguma questão sobre Jesus, por exemplo, ela cita o texto bíblico, cita a fala de Jesus que está na Bíblia, depois ela continua com a fala de Jesus, com a revelação que ela recebeu. Então, para mim, ela está acrescentando a voz de Jesus com o escrito dela. Certo. Não só isso, algumas outras questões bíblicas também, que ela vai lá e no escrito dela, não é na Bíblia, não estou falando que está acrescentando na Bíblia, mas eu considero como acréscimo, porque se é inspirado e se ela está acrescentando, né, é um acréscimo à Bíblia. E aí eu fico preocupado, porque nós temos na Bíblia essa advertência quanto a acrescentar a palavra de Deus, né? E a gente vê isso nitidamente, já conversei até com o pastor sobre isso, uma dificuldade muito grande que eu tenho de olhar para o texto, primeiro de olhar para o texto de Ellen White como inspirado, né? Porque para mim inspirados são os livros que estão na Bíblia. Fora isso, podem ser livros de orientação, como nós temos muitos outros bons autores cristãos, que até os adventistas usam, porque outros livros que eu já li, inclusive até na revista da Escola Sabatina também eu vejo lá citações de outros autores cristãos, livros que nos orientam, que nos ajudam a compreender melhor a palavra de Deus, mas quando alguém, não é apenas ilustrar, porque quando você prega, está pregando a palavra de Deus, você ilustra, você até amplia a visão, mas a gente vê nitidamente, o Desejado de Todas as Nações, por exemplo, que foi mencionado aqui, é um livro que eu li recentemente, a gente vê lá nitidamente, ela cita a palavra de Jesus que está registrado no Evangelho, algum dos Evangelhos, e aí depois ela continua como se Jesus estivesse falando, só que é ela escrevendo, certo, como se fosse uma revelação. Então, isso eu considero como um acréscimo. Porque se não está na Bíblia, e se eu digo que Jesus falou aquilo ali que não está na Bíblia, para mim é acrescentar. Como que o irmão pode explicar isso para a gente? Ok. Primeiro ponto, que todos nós devemos, claro, buscar e compreender sempre aquilo que é verdade e agir como agiam os bereanos, né, lá de Atos. A sua postura é a certa, você tem que questionar até você compreender o assunto. Se compreender de um jeito ou se compreender de outro, mas buscar a compreensão. Esse é o primeiro ponto. Se em outro programa eu disse que a revelação e inspiração só atua no profeta canônico, isso está correto, mas não é tudo. Deus atua revelando e inspirando o profeta, que pode ser canônico ou não. Por exemplo, eu acredito que Deus agiu nas filhas de Felipe, que o Novo Testamento diz que elas eram profetisas, certo? O que elas escreveram? Nada. Mas você tem na Bíblia várias menções a livros de profetas que escreveram. Só que esses livros não estão no cânon.
esse livro deixa de ser inspirado porque ele não está no cânon? Sinceramente, pastor, Sim, há claro. algumas questões a gente pode até pensar, tipo assim, ó, alguma carta que o apóstolo Paulo escreveu e que não entrou e que foi direcionada à igreja de Corinto, eu posso até imaginar, e eu até aceito que ela seja inspirada. Foi uma inspiração que Deus deu para ele escrever e orientar aquela igreja, por isso não entrou no cano. Então, Mas deixa eu te perguntar, a carta que Paulo escreveu para a igreja de Corinto foi para nós? não, por isso que não está no cano. Não, Corinto não está? Não, aquelas duas que estão, sim. Mas veja, quando Paulo Estou escreve... citando uma outra que o próprio Paulo menciona que escreveu. Claro. Então veja, as cartas que Paulo escreve e que nós temos hoje, elas não foram escritas para nós, escritas para nós. Não. Não foram. Aham. Só que nós nos apropriamos desse conselho e acreditamos que as cartas são inspiradas, serviram para os cristãos daquele tempo e vão servir para os cristãos também hoje. As cartas que Paulo escreveu que não estão no cânon foram inspiradas do mesmo jeito. Porque é o homem de Deus inspirado. Só que não foram para o cânon. Agora, eu acredito que Deus supervisionou também, como já disse aqui, o fechamento do cânon. No Antigo Testamento, você vai ter profetas que escreveram, por exemplo, Ido, você tem o livro dele e ele não está na Bíblia. Mas o livro dele registrou o quê, pastor? A história de Israel, Então, parte pastor, da história. tipo assim, no Antigo Testamento nós temos muita citação assim, que fulano de tal, talvez até um profeta que foi escritor também, registrou os atos do rei, tal, que... Isso dali, para mim, não é inspirado só porque ele era um profeta que escreveu. Bom, tudo bem. Por que não? Porque era-se comum, até nos dias atuais, registrar os atos de um rei, de um presidente. Claro que Fica era. registro na história. Não é porque um profeta que registrou que vai ser inspirado. Aí eu divirjo com você. Aham. Você tem Flávio Joséfo, que vai escrever a história, inclusive, de Cristo, e nós não cremos nele num profeta. Sim. É um historiador. Historiador. Só que quando a Bíblia menciona que essa pessoa é um profeta, o escrito literário dele eu vejo como inspirado, ainda que ele não tenha entrado no cânon, certo? Então aqui nós divergimos. Para mim, um profeta de Deus, quando ele está escrevendo algo que é revelado por Deus. Senão não teria por que ele escrever. Porque veja, todo profeta quando escreve, veja Isaías, Jeremias, Ezequiel, veio a mim a palavra do Senhor dizendo. Essa é a questão. Então, se você disser que esse profeta, por não ser canônico, não é inspirado, nesse ponto eu divirjo com você. Então, se eu disse que a inspiração e revelação atua no profeta canônico, isso está correto. Não só no canônico. A revelação e a inspiração atua no profeta de Deus. Pode ser que parte desses escritos vá para o cânon, e já foram, né? Pode ser que não vá à parte. Como Deus é quem supervisiona, eu acredito assim, ele sabe o que ele quer colocar e o que ele não quer colocar. Justamente, a Certo? soberania de Deus, ele Claro, preservou claro. para que o que ele queria orientar o seu povo fosse. Exatamente. Por isso eu acredito que não há necessidade de mais nenhum outro escrito Não. nesse mesmo sentido. Claro, não há necessidade de colocarmos nada no cânon, certo? Nós estamos divergindo num outro ponto, que eu posso ter um escrito inspirado de um profeta que não é canônico. Isso eu posso ter. Esse mesmo dom, esse mesmo Espírito que inspirou os apóstolos e profetas a escreverem o que escreveram, sem saber às vezes o que estavam escrevendo, nós adventistas acreditamos que se manifestou em Ellen G. White. Então a inspiração que ela recebeu é a mesma inspiração de Deus. Ela foi revelada, foi inspirada. Por quê? Primeiro, porque ela passa nos testes da Bíblia. Segundo, porque as manifestações sobrenaturais que os profetas tiveram no passado, também se testemunhou no ministério dela. E eu não sei se eu já mencionei para vocês aqui, ela teve cerca de 100 mil visões e sonhos. Houve visões de Ellen G. White que duraram mais de 2 horas e ela não respirava. Como que alguém fica mais de 2 horas sem respirar, se não por uma intervenção divina? Como que alguém fala ou escreve o que ela escreveu, e nós vamos ver aqui, daqui a pouquinho, num outro teste, sem que Deus tenha revelado? Porque, veja, qual ser humano pode, com exatidão, dizer o que vai acontecer daqui a 40 anos? Com exatidão. E aí, quando chega, acontece. Até o Marcelo mencionou esse teste.
O profeta fala, se acontece, ele é de Deus, se não acontece, ele é falso. Como que eu explicaria isso na vida dessa mulher? Eu vou dar aqui 2 ou 3 exemplos só, mas eu poderia dar dezenas de exemplos de previsões que Ellen G. White fez e se aconteceram, e aconteceram. Como? Se não por uma orientação divina. Bom, então são essas coisas todas que me levam a crer de que Deus usou essa mulher, mas eu respeito a sua posição de achar que não foi revelação e inspiração na vida dela como foi na vida dos profetas. Claro que eu respeito. Uhum. Mas aí o pastor ainda não respondeu também sobre a questão do acréscimo. Ah, sim. Voltamos agora à questão do acréscimo. Quem é que pode escrever, não contrariar, porque nós acabamos de ver. Quem é que pode dar algum elemento a mais no texto bíblico? Só o profeta. Se Ellen G. White trouxe luz sobre alguns textos, e eu vou mencionar um para você. A Bíblia fala da expulsão de Lúcifer no céu. Mas a Bíblia não fala de que Deus conversou com Lúcifer, insistiu com ele para que ele voltasse atrás. Ela não fala. Ellen G. White fala. No livro Grande Conflito. Eu li. Você leu. Então, por que ela pode dar esses acréscimos? Porque nós entendemos de que ela está sendo inspirada por Deus e, como profeta, ela pode dizer algo que na Bíblia não está sendo dito. Agora, eu só posso rejeitar o acréscimo de Ellen G. White se eu puder provar que ela é uma falsa profetisa. Porque se eu puder provar que ela é falsa, tudo que ela escreveu cai por terra. Agora, se eu não puder provar, eu tenho que concordar que o que ela acrescentou foi por vontade divina. Eu só tenho 2 caminhos. Então, qual é a tarefa que nos compete a todos agora? É olhar para a vida dessa mulher, para os escritos dela e fazer uma acurada investigação para saber, escuta, ela é falsa ou ela é verdadeira? Mas obrigado por seu questionamento, pastor. Isso só enriquece a nossa discussão. Obrigado também. Um outro ponto. Segundo teste, você conhece pelos frutos. O que diz a Bíblia? Acautelai-vos dos falsos profetas, Mateus 7,15 e Mateus 7,20. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pedro mencionou aqui Joseph Smith, tido por uma multidão de cristãos hoje como um profeta verdadeiro. Só que esse profeta verdadeiro, em algum momento da sua vida, teve 7 esposas. Foi um polígamo. Como que eu posso aceitar um profeta verdadeiro com 7 esposas, quando a Bíblia condena a poligamia e fala que nós devemos ter apenas uma mulher? Salomão não foi um profeta e teve 700 esposas e 300 concubinas? Certo, mas só que Deus aprovou a atitude dele? Deus reprovou completamente. Você vai ter Abraão, não teve uma segunda esposa? E olha as consequências que Abraão colheu na sua vida. Deus nunca aprovou isso. A questão toda é você ter um profeta que falhou no momento e você ter um profeta que ensina o erro. Essa é a grande diferença. Porque a poligamia se espalhou no movimento. Depois de um tempo, eu não sei dizer exatamente que ano, isso parou de ser ensinado nos seguidores de Joseph Smith. Hoje não se prega mais a poligamia. Dependendo da cultura até. Ainda dependendo da cultura, certo? Então você percebe? Então, se a pessoa pretende ser profeta, mas os frutos não mostram isso, eu descarto. Agora, quando nós olhamos para a vida de Ellen G. White, ela trabalhou 70 anos debaixo da observação de quê? De incrédulos, gente que suspeitavam dela, gente que eram hostis a ela, gente que não gostavam de ouvi-la. Se você ler um pouco da história dela, você vai descobrir que na vida dela, ela passou e enfrentou várias situações de hostilidade por pessoas que não acreditavam que ela fosse uma profetisa. Agora, olha para a vida dela e os 70 anos de ministério dela. Olha os frutos que essa mulher produziu. Então, os jornais, quando ela faleceu, trouxeram um forte testemunho da mulher que foi Ellen G. White. Existem vários livros publicados sobre ela. E você sabe que existem grandes autoridades no mundo. E eu posso mencionar apenas uma rapidamente aqui, Albright, um dos grandes nomes da arqueologia bíblica, que tem dezenas de doutorados acumulados. Ele investigou a vida dessa mulher e ele crê nessa mulher como uma profetisa. Albright nada tem a ver com os adventistas. E eu podia citar para vocês N pessoas que nada tem a ver com adventismo, pessoas respeitadas, estudiosas da Bíblia, com vários títulos, e que estudaram a vida dessa mulher
e chegaram à conclusão de que Deus a usou como uma profetisa. Vamos a um outro teste rapidamente. Quando se cumpre a palavra do profeta? Olha o que diz Jeremias. O profeta que profetizar paz, só ao se cumprir a sua palavra, será conhecido como profeta, de fato enviado pelo Senhor. Então, se o profeta anuncia e não acontece, tchau, ele é um falso profeta. Ellen G. White, em 1868, guarde a data, advertiu certas pessoas muito obesas de serem susceptíveis a ataques de doenças agudas e morte súbita. Ela escreveu isso em 1868. Em 1960, ou seja, 92 anos depois, é que a Sociedade Americana de Cardiologia recomendou a redução do consumo de gorduras por motivos de doenças cardíacas. Aí eu pergunto, como é que essa mulher se antecipou em quase um século à ciência? Se não por uma inspiração divina? Como ela sabia disso? Bom, deixa eu dar um outro exemplo. Em 1872, ela falou da importância da prática de exercício físico para se ter uma boa saúde. Hoje, nós falamos em fazer Cooper, por causa das descobertas do Dr. Cooper. Por isso a gente chama de Cooper, essa corridinha leve, porque o Dr. Cooper, em 1960, chegou à conclusão da necessidade de exercício físico para a boa saúde. Eu só coloquei, acho que 2 exemplos aqui, nós podíamos ficar mencionando vários exemplos. Por exemplo, Ellen G. White falou sobre ondas eletromagnéticas do cérebro, quando nem se sonhava em inventar um encefalograma. Ela falou contra o uso de álcool, tabaco, quando isso a medicina usava para os doentes. Ela falou que o doente tinha que ser exposto ao sol, numa época em que a medicina colocava os doentes enclausurados dentro de um quarto escuro. Ela falou da importância da luz solar entrando dentro da casa para se matar os germes, numa ocasião que ninguém pensava que pudesse haver germes, e as mulheres saíam com as suas vestes, varrendo a rua com os cocôs de cavalo e depois vinham para dentro de casa com aquelas vestes. Ninguém pensava que isso contaminava a casa. Ellen G. White advertia sobre isso. Os 8 remédios naturais que nós vimos em outro momento, ela falou de todos eles como sendo o remédio de Deus. A ingestão de bastante água, de descansar bem, a luz solar e etc. Então, nós cremos de que Ellen G. White falou sobre coisas que vieram a acontecer. Eu não vou citar tudo, só mais uma delas. Ellen G. White previu a Guerra Civil Americana, anos antes que isso acontecesse. Ela disse que aconteceria e quando chegamos lá, aconteceu. Bom, um último teste. Um guia divino em tempo de crise. Apenas um texto de Oséias. Mas o Senhor, por meio de um profeta, fez subir a Israel do Egito, e por um profeta foi ele guardado. O profeta é um guia divino em tempos de crise. Nos momentos mais difíceis da igreja adventista, Deus levou essa mulher a atuar com forte mão para dar direcionamento ao seu povo. E você quer ver uma das questões mais fundamentais do adventismo? Foi com a ajuda dela que a igreja entendeu que não deveria ter um sistema congregacionalista de igreja, mas que o dízimo fosse para um local central e dali espalhado para que o mundo fosse atendido. A igreja adventista hoje, que empreende evangelismo no mundo inteiro e está quase em todos os países do mundo, é por causa do seu sistema financeiro de distribuição de dízimos e ofertas. E isso teve a mão pesada de Ellen G. White orientando como que a igreja deveria fazer. Então, Ellen G. White nos ajudou nos momentos difíceis. Durante 70 anos, escreveu mais de 100 mil páginas, tornando-se uma das maiores escritoras da humanidade. Aqui estão alguns dos seus livros publicados e eu queria aconselhar você a fazer como fez o nosso pastor. Né? Leia os livros dela. Pegue qualquer livro de Ellen G. White. Na internet tem tudo disponível. Comece a ler. Comece a ler com a Bíblia do lado, para ver se você encontra alguma alteração, alguma controvérsia, para ver se o que ela está dizendo de fato é revelação de Deus. Então, a melhor coisa que a gente tem que fazer é pesquisar, é estudar, é ler o que ela escreveu. Recentemente, essa revista, muito importante nos Estados Unidos,
fez uma seleção das 100 pessoas mais influentes nos Estados Unidos, em toda a história do país, e colocaram Ellen G. White como uma delas. Uma das 100 personalidades mais influentes da história norte-americana, ao lado dos grandes presidentes norte-americanos. A nação norte-americana reconhece a importância que teve essa mulher e a contribuição que ela fez. E eu termino com esse texto da Palavra de Deus, 2 Crônicas 20 e 20. Crede do Senhor vosso Deus e estareis seguros. Credes nos seus profetas e prosperareis. Nós temos a Bíblia e na Bíblia temos tudo o que nós precisamos. O que é o escrito de Ellen G. White? Um conselho para a igreja. E o grande objetivo dela em escrever o que escreveu sempre foi trazer-nos de volta para a Bíblia. Ela mesma disse isso. Dos meus escritos objetivam conduzir as pessoas à palavra de Deus, porque aí está a norma de excelência para todos nós. Então, amigo, certamente você já ouviu falar muito de Ellen G. White. Não acredite em muita coisa que se diz por aí. Sabe por quê? Porque tem muita gente mal intencionada. Agora, ao sincero pesquisador da verdade, você está corretíssimo em investigar. Agora, investigue nas fontes corretas. Tem muita mentira escrita na internet. Você quer investigar as fontes corretas? Busque os livros da história do Adventismo, que a igreja escreveu. Busque no site da cpb.com.br os livros que nós escrevemos sobre nossa história, para você conhecer de fato a história como ela aconteceu e não como alguns inventam. Se você quer conhecer mais de Ellen G. White, põe na internet lá, Centro Ellen G. White de Pesquisas. Você vai ter acesso a todos os livros dela. Você vai ter acesso a documentos sobre ela. Ou seja, nós não queremos esconder nada de ninguém. Queremos que você pesquise, que você investigue, para que você entenda por você mesmo se o que ela escreveu tem valor para a sua vida, se pode contribuir, se pode te ajudar. Esse é o desejo. Agora, nunca se esqueça, quando a gente crê nos profetas do Senhor, a gente prospera. Então, o profeta passou no teste, então tem algo que ele pode me ajudar. Nós vamos chamar arautos do rei para louvarem a Deus mais uma vez. E quando eles cantarem, Jesus faz um convite para mim e para você. Como o Marcelo colocou muito bem hoje, Cristo é tudo para nós. Não se engane, os adventistas não acreditam na santidade de Ellen G. White. Ela foi uma pecadora como eu e você. Ela teve erros, teve falhas. Deus simplesmente usou essa mulher, mesmo sendo falha e pecadora, numa obra importante e especial para os dias atuais. Agora ela, assim como a igreja adventista, acredita que nós somos salvos exclusivamente pela graça. E é Cristo quem pode salvar a mim e a você. Ela não está viva, está morta, inconsciente, não é santa da igreja, não faz milagres, nada disso. O que você ouviu por aí talvez seja muita mentira, de gente mal intencionada, que não quer que você conheça a pura verdade. Por isso o convite para você hoje é: venha a Cristo e Ele vai te ajudar a entender tudo o que você precisa entender, porque a obra dele no seu coração não é obra humana, é obra divina.